Mãe solo faxineira cuidava de milionário em coma. Mas quando ele acordou, deixou-a sozinha para sempre. Era uma noite silenciosa, mas os olhos de Isabela estavam longe de encontrar descanso. As luzes do hospital, fracas e intermitentes, passavam uma sensação de vazio, de que o mundo lá fora seguia, mas ali dentro o tempo parecia ter estagnado. Ela estava acostumada a longas jornadas de trabalho, à luta contra o cansaço e a solidão, mas nada era mais cansativo que os dias intermináveis no hospital, cuidando de um homem que ela mal conhecia. Eduardo estava em coma há 6 meses. Isabela não sabia muito sobre ele, exceto que era um milionário, alguém de um mundo totalmente diferente do dela. Ele tinha sido vítima de um acidente de carro trágico e desde então sua vida estava parada ali, em uma cama, fria enquanto ela, uma faxineira, cuidava de seus detalhes mais íntimos. Seus dias eram dedicados a esse homem desconhecido, a quem ela tratava como se fosse um membro da família, sem jamais esperar nada em troca. Ela nunca questionou o que a levava a continuar. Isabela tinha um filho pequeno, Lucas, que ela criava, sozinha, com dificuldades, mas sempre com esperança. O trabalho no hospital não era bem remunerado, mas para ela estava longe de ser apenas uma fonte de sustento. Era uma maneira de se conectar com a vida que ela tanto lutava para oferecer ao seu filho. O que ela sabia sobre a dor de lutar sozinha, sem um braço forte ao seu lado, ninguém mais poderia entender. E talvez, ao cuidar de Eduardo, ela estivesse buscando uma forma de preencher sua própria solidão, algo que ela nunca admitiria, mas que sentia cada vez que as horas passavam, enquanto ele permanecia inconsciente. Ela olhou para o relógio. 3 da manhã. O hospital estava quieto, com a maioria dos funcionários já em seus turnos de descanso. As camas dos pacientes ao redor estavam vazias, com exceção da de Eduardo, que estava imóvel. A dor nas costas de Isabela era intensa, o trabalho pesado, de faxineira se combinando com as horas intermináveis de vigilância. Mas ela não podia se dar ao luxo de descansar, não enquanto o homem que ela estava cuidando estivesse ali, em um estado tão vulnerável. O dinheiro que ela ganhava mal dava para sustentar a casa e o filho pequeno, mas era o que ela podia fazer. Era sua responsabilidade, e ela a tomava como uma missão. No silêncio da madrugada, ela sentou-se ao lado de Eduardo. Ele estava em um estado de coma profundo, a pele pálida e os cabelos, antes cuidadosamente penteados, agora desarrumados. Sua respiração era irregular, mas estranhamente, Isabela sentia como se estivesse ouvindo um suspiro, como se ele, de alguma forma, estivesse ciente de sua presença. Não havia razão lógica para isso, mas algo no fundo de seu coração dizia que ele ainda podia ouvir, que ele ainda estava lá esperando por algo. Talvez fosse a esperança, algo que ela se recusava a abandonar, mesmo nas piores horas. Ela sorriu suavemente para ele, como se de alguma forma isso fosse aliviar sua dor. Conversava com ele, como se ele pudesse entender, como se ele estivesse apenas esperando a oportunidade de voltar. Falava sobre seu filho, sobre sua vida, sobre os desafios que enfrentava todos os dias. Era mais por si mesma do que por ele. Isabela sabia que não receberia respostas, mas ainda assim falava. Ela precisava acreditar que, no fundo, estava fazendo a diferença na vida dele. E isso a mantinha de pé, apesar de tudo. Nos dias seguintes, Isabela se dedicou com ainda mais afinco a cuidar de Eduardo. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas a conexão entre os dois parecia crescer a cada dia, mesmo sem palavras. Ela o banhava, trocava seus lençóis, lia para ele. Às vezes, falava sobre o que via na rua, sobre o que havia lido em um livro ou o que tinha aprendido na escola, de Lucas. Havia algo em cada um desses momentos que para ela era precioso. Algo que a fazia sentir-se importante, algo que a fazia sentir que sua vida tinha um propósito. E naquele quarto vazio, com as luzes fracas do hospital, iluminando apenas o seu rosto cansado, isso parecia ser o único sentido que ela podia encontrar. Mas, como em toda a história, a vida tem seus próprios planos. Um dia Eduardo despertou. Foi como um milagre, um pequeno movimento, um suspiro quase imperceptível. O coração de Isabela acelerou.
Ela ficou paralisada, sem saber se havia imaginado, mas então viu seus olhos se abrirem lentamente. Eduardo, o milionário de quem ela cuidava, estava finalmente acordado. O som do monitor, que antes emitia apenas um leve bip monótono, agora parecia mais intenso, como se o próprio hospital estivesse respirando junto com ele. Isabela quase caiu da cadeira ao ver aquela cena. O homem que ela havia cuidado todos esses meses com tanto carinho e dedicação estava agora ali com os olhos vidrados fixos nela. Ele estava confuso, fraco, mas estava vivo. Ela não sabia o que dizer. Suas mãos tremiam, mas sua voz, quando finalmente conseguiu falar, saiu, como um suspiro. Eduardo, você acordou. Ele olhou para ela, mas sua expressão era vazia, distante. Nada havia mudado. Ele não a reconheceu. E naquele momento, Isabela sentiu um vazio que nunca imaginou ser possível. Ela havia esperado esse momento com tanta ansiedade, mas a reação dele não era nada do que ela imaginava. Ele a olhava, mas não via nela a mulher que passou meses ao seu lado, cuidando dele, sem pedir nada em troca. Ele parecia não ter memória de quem ela era, ou talvez não se importasse. Isabela percebeu que naquele olhar vazio, algo estava se quebrando dentro dela. Ele não falou nada, apenas olhou. E então, como se tivesse se dado conta de algo mais importante, virou-se para o outro lado da cama. Em um gesto brusco, ele se afastou dela. Isabela ficou ali, parada, enquanto o homem de quem ela cuidava agora a deixava de lado, como se ela fosse uma desconhecida. Ela não sabia o que fazer. O que ela havia imaginado durante todos aqueles meses não estava acontecendo. Eduardo havia acordado, mas, de alguma forma, parecia que ele não havia mais. Não havia como alguém que havia dedicado sua vida a cuidar dele. Ele, um homem poderoso, um milionário, a deixou sozinha para sempre. Sem palavras, sem gestos, apenas a frieza de seu olhar. O silêncio que caiu sobre o quarto parecia agora mais pesado. Isabela não conseguia compreender o que acabara de acontecer. O homem que ela cuidara com tanto carinho por tanto tempo havia se afastado dela com uma frieza impensável. Os momentos que ela passou ao lado de Eduardo, suas noites sem dormir, suas horas de dedicação, pareciam ter sido apagados da memória dele como se nunca tivessem existido. Ela ficou ali, imóvel, encarando seu rosto. Ele ainda estava deitado, de costas para ela, com os olhos fechados e a respiração ofegante. Talvez, pensou Isabela, fosse o cansaço, a dor, a recuperação, mas algo dentro de si sabia que não era isso. A verdade era bem mais cruel. Ele simplesmente não se importava. Ela sentiu o peso da frustração, da tristeza e, acima de tudo, da solidão. Cada segundo que se passou naquele quarto após o despertar dele foi uma eternidade para ela. Ela olhou para as paredes brancas e frias ao seu redor, tentando encontrar algo que a conectasse com a realidade. Mas a única coisa que viu foi a incerteza. O que significava tudo aquilo? Por que ela havia passado tanto tempo cuidando dele, sem ao menos receber um agradecimento, sem um gesto de reconhecimento? As lágrimas começaram a cair silenciosamente de seus olhos, mas ela não as enxugou. A dor emocional era mais forte que o desconforto físico. Ela sabia que não poderia mais continuar ali, esperando que ele, de alguma forma, se importasse com ela. O choque foi tão profundo que o chão parecia desmoronar sob seus pés. Ela sabia o que precisava fazer, mas não tinha forças para se mover. Estava exausta emocionalmente e fisicamente. Tinha que sair dali, tinha que voltar para seu filho, para sua vida, porque naquele momento ela percebeu que nunca seria mais do que uma funcionária para ele. Foi então que, como se a decisão fosse finalmente tirada dela, Eduardo, com a voz fraca e quebrada, disse: "Você pode ir agora. Eu preciso de um médico." As palavras dele cortaram Isabela como uma lâmina afiada. Ele ainda não havia se lembrado dela, e agora estava dispensando sua presença como se fosse uma estranha. Ela havia se tornado, para ele, apenas uma pessoa que estava ali fazendo seu trabalho. E ele, com seu tom de voz impessoal, não parecia nem um pouco agradecido. Isabela respirou fundo, tentando controlar a raiva que começou a crescer dentro de si.
Ela sabia que não deveria se deixar afetar por isso, mas a dor da rejeição era forte demais. A humilhação a consumia. Durante meses, ela havia dedicado sua vida a ele sem nunca pedir nada em troca. Agora, ele a mandava embora como se fosse uma estranha. Isso era demais para ela. Ela se levantou devagar, os olhos ainda borrados pelas lágrimas, e olhou pela última vez para ele. Não havia mais nada a fazer. Isabela se sentiu como se tivesse perdido uma parte importante de si mesma, algo que nunca mais conseguiria recuperar. Mas ela sabia que não podia se render àquilo. Ela tinha um filho para cuidar, tinha uma vida para reconstruir. E, acima de tudo, ela tinha que se lembrar de sua própria dignidade. Ela deu um último suspiro, respirando fundo, tentando manter as emoções sob controle. Então, se virou e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, uma voz a fez parar. Isabela. Ela se virou esperando ver algum sinal de arrependimento nos olhos de Eduardo. Mas não era isso o que viu. Ele estava olhando para ela com uma expressão vazia, sem um pingo de reconhecimento. Ele parecia fraco, vulnerável, mas não havia nenhuma emoção nos olhos dele. Ele ainda estava distante, ainda a via como a mulher, que simplesmente fazia seu trabalho, e não como alguém que o tinha cuidado quando ele estava sem forças. "Você vai voltar depois, não vai?" Ele perguntou com uma indiferença que cortou o ar. Isabela não sabia o que responder. A pergunta era quase um pedido de confirmação, uma expectativa vazia de que ela voltaria como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que para ele sua presença era desnecessária. Ele não precisava dela. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, suas palavras saíram com uma firmeza que ela não imaginava ter. "Não, eu não vou voltar. Eu tenho uma vida para viver. Eu tenho um filho para cuidar. E eu não posso mais viver de ilusões." Com essas palavras, Isabela saiu do quarto, deixando para trás a esperança que ela mantinha viva até aquele momento. Ela se sentiu livre, mas, ao mesmo tempo, perdida. A sensação de vazio tomou conta dela enquanto caminhava pelos corredores do hospital. Ela sabia que estava fazendo o certo, mas a dor de ser descartada tão facilmente por alguém que ela havia cuidado por tanto tempo não a deixava em paz. A cada passo, o peso das últimas semanas parecia ficar mais leve, mas o peso da decepção ainda pesava em seu coração. Ela havia dado tudo o que tinha, mas no final não era o suficiente. Isabela passou pela recepção sem olhar para trás. Ela estava determinada a não se deixar mais abalar por aquilo. Ela precisava ser forte, por ela e pelo seu filho. Enquanto isso, dentro do quarto, Eduardo se virou para o outro lado da cama. Ele estava sozinho. E, embora sua mente estivesse turva, ele não conseguia tirar de sua cabeça a figura de Isabela. Algo nela o havia tocado de uma maneira inexplicável, mas ele não sabia o que era. Ela havia se tornado uma sombra em sua vida, e ele agora estava de volta ao seu mundo. O vento frio da noite batia contra o rosto de Isabela, enquanto ela caminhava pelas ruas desertas. A cidade parecia tão distante e tão vazia agora. Cada passo que ela dava era uma tentativa de afastar-se do peso da decepção, de se libertar da dor que ainda insistia em invadir seu coração. O pensamento de Eduardo, ainda tão distante, parecia algo irreal, como uma lembrança distorcida. E, no entanto, a dor dele ainda ecoava em sua mente, mesmo depois de tudo o que acontecera. Isabela olhou para o celular, já sem bateria. Não tinha mais ninguém a quem recorrer. A única pessoa que ela ainda tinha era seu filho, e ele era o único que lhe dava forças para continuar. Ela foi até o ponto de ônibus, onde se sentou por alguns minutos, tentando organizar seus pensamentos. A dor que ela sentia agora era insuportável, mas ela sabia que precisava seguir em frente. Não podia mais depender de um homem que nunca a valorizou. Ela se lembrava da decisão que tomara antes de sair do hospital, e a lembrança trazia consigo uma sensação de força renovada. Ela havia decidido ser dona de sua própria vida, e isso significava deixar para trás o que não lhe fazia bem. Quando o ônibus chegou, Isabela subiu, ocupando um banco vazio perto da janela. O olhar dela se fixou no reflexo da cidade ao fundo,
mas sua mente estava longe. Ela pensava em tudo o que havia deixado para trás. Eduardo, seu mundo de incertezas, suas expectativas frustradas. Tudo parecia tão distante agora, como se ela estivesse começando uma nova vida. Mas ela sabia que a estrada à frente seria longa e cheia de desafios. O que restava era sua luta. A luta por sua independência e pelo futuro do seu filho. Ela sabia que tinha que ser forte. A cada dia que passava, a cada obstáculo que superava, ela sentia que estava mais próxima de encontrar sua verdadeira liberdade. Mas, ao mesmo tempo, o medo de falhar a consumia. O medo de que o passado a alcançasse, de que as cicatrizes que ela carregava se abrissem novamente. Isabela desceu do ônibus e seguiu para a pequena casa onde morava com seu filho. Ela já havia se acostumado com a ideia de ser mãe solteira, mas a verdade era que cada dia era um desafio. Ela trabalhava como faxineira e seu salário mal cobria as despesas básicas. Mas ao olhar para o rostinho sorridente de seu filho, quando ele a via chegar em casa, ela sabia que valia a pena. Naquele momento, no entanto, o peso da solidão parecia mais intenso. Ela sentia que, apesar de todo o amor que dedicava ao filho, havia algo faltando em sua vida. Algo que ela nunca imaginara que poderia ter perdido tão facilmente. A esperança de ser amada. A rejeição de Eduardo ainda ecoava em seus pensamentos. Ela havia acreditado por um tempo que ele seria a pessoa que transformaria sua vida, que de alguma forma ele veria nela algo mais do que uma simples empregada. Mas aquele sonho parecia agora tão distante quanto as estrelas. À medida que os dias passavam, Isabela se tornava mais determinada. Ela não queria mais se prender a um homem que nunca a valorizaria. Ela precisava construir algo por si mesma. Se havia algo que a experiência com Eduardo lhe ensinara, era que o amor próprio e a independência eram as únicas coisas que valiam a pena. E ela estava disposta a lutar por isso, custasse o que custasse. A dor da rejeição começava a se dissipar aos poucos, sendo substituída por uma sensação de poder. Ela sabia que sua história não tinha acabado ali, naquele momento de tristeza e solidão. Ela tinha muito mais a oferecer, não apenas ao mundo, mas a si mesma. E seu filho, aquele pequeno ser que dependia dela, era o maior motivo para que ela seguisse em frente. Na manhã seguinte, Isabela acordou cedo e foi até o mercado. Ela havia decidido que começaria a procurar um emprego melhor, algo que a ajudasse a sustentar sua família e a dar ao seu filho uma vida mais digna. A vida de faxineira já não lhe servia mais. Ela queria mais e sabia que tinha o poder de conquistar isso. Durante os dias seguintes, ela foi em várias entrevistas de emprego. A concorrência era feroz, mas ela não se deixou abalar. Sua determinação e força de vontade estavam mais afiadas do que nunca. E após algumas semanas de buscas incansáveis, ela finalmente encontrou uma vaga como assistente em um escritório de contabilidade. O salário não era dos melhores, mas era o começo. E mais importante ainda, Isabela sentiu que estava se aproximando de algo maior, de algo que poderia realmente mudar sua vida. No entanto, enquanto ela tentava construir sua nova vida, algo inesperado aconteceu. Eduardo, que parecia ter a descartado completamente, apareceu novamente. Mas agora, ele não estava em coma, não estava vulnerável. Ele estava completamente recuperado. E ao vê-la naquele momento de sua vida, ele parecia uma figura distante, uma lembrança dolorosa que ela já tentara esquecer, mas por algum motivo ele estava ali, parado à porta do escritório onde ela trabalhava. Isabela estava em sua mesa, concentrada no trabalho, quando a porta do escritório se abriu. Ela não esperava ver ninguém entrando naquele momento, mas, ao ouvir os passos se aproximando, algo em seu peito deu um salto. Ela olhou rapidamente para cima, e seus olhos se encontraram com os de Eduardo, o homem que, por tanto tempo, fora o centro de sua vida e também sua maior decepção. O choque foi instantâneo. A última vez que ela o vira, ele estava no hospital, inconsciente, com tubos e máquinas ao seu redor. Agora ele estava ali, em pé diante dela, totalmente recuperado, com um semblante sério e os mesmos olhos que haviam sido, em um tempo, a fonte de seus maiores sonhos
e suas maiores dores. Por um momento, Isabela não conseguiu se mover. Seu coração batia descompassado e sua mente parecia não acreditar no que seus olhos viam. Ela não sabia o que fazer. O que ele queria ali? Por que ele voltava agora, depois de tê-la deixado sozinha quando mais precisou dele? Depois de tudo o que ele fizera, ele tinha a audácia de aparecer na sua vida novamente? Isabela, a voz dele suave, quase implorando, a tirou de seu transe. Ela não sabia se deveria sentir raiva, incredulidade ou até tristeza. O que ele tinha a dizer? A quem ele pensava que estava enganando agora? Eduardo, ela respondeu, tentando manter a compostura, mas sentindo uma mistura de sentimentos conflitantes. Seu olhar frio e distante tentava ocultar a dor que ainda pulsava em seu coração. Ele deu um passo à frente e ela instintivamente se levantou da cadeira, afastando-se ligeiramente, como se fosse necessário manter distância. Aquela proximidade a fazia lembrar daquilo que havia perdido e do que, talvez, jamais teria. Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim depois de tudo. Eduardo começou, sua voz cheia de arrependimento. Mas eu preciso de uma chance para explicar, para tentar corrigir os erros que cometi. Eu sei que te magoei de uma forma irreparável e isso me destrói todos os dias, mas você precisa saber que nunca foi minha intenção te machucar. Isabela. Não sabia se acreditava nas palavras dele. Ela se lembrava dos dias de solidão, das noites em que ficava acordada, esperando por uma ligação ou uma visita, e ele nunca apareceu. Quando mais precisou dele, ele a abandonou. Como ela poderia confiar nele agora? Eu não sei o que dizer, ela murmurou, tentando controlar a tensão que crescia dentro de si. Você me deixou sozinha, Eduardo. Quando eu mais precisei de você, quando eu mais precisei de ajuda, você não estava lá. Agora você aparece, dizendo que sente muito, mas as palavras não podem apagar o que aconteceu. Ela estava com raiva, mas também sentia uma tristeza profunda, como se algo dentro dela estivesse se quebrando novamente. Era difícil olhar para ele sem lembrar de todos os momentos em que se sentiu rejeitada, traída, deixada de lado. Eduardo, percebendo a dor nos olhos dela, se aproximou mais uma vez. Isabela, por favor, me ouça. Eu sei que falhei contigo, mas a verdade é que eu estava tão perdido, tão confuso. O que aconteceu comigo me fez perceber o quanto eu te amo. Eu estava com medo, com muito medo de perder você. E quando finalmente acordei, percebi que havia te perdido já, que estava tarde demais. Mas ainda assim, eu não quero que seja tarde para sempre. A sinceridade nas palavras dele era palpável, mas mesmo assim, Isabela não conseguia esquecer o sofrimento que ele havia causado. Como alguém que se dizia amá-la, podia deixá-la de lado por tanto tempo? Ela se sentiu dividida, lutando contra a raiva e o desejo de acreditar nas palavras dele. Eduardo, você não entende. Não é sobre o que você diz agora, é sobre o que você fez. Eu tentei ser forte. Eu tentei seguir em frente, mas você me deixou sozinha. Eu precisei de você e você não esteve lá. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela, mas ela as forçou a não cair. Ela não queria mostrar fraqueza, não queria mais se sentir vulnerável diante dele. Ela tinha lutado demais para ser forte, para superar a dor. Não poderia se permitir voltar atrás agora. Eu não sei o que você espera de mim, Eduardo. Eu não sei se posso acreditar em você. Novamente, sua voz falhou e ela sentiu um nó na garganta. Ela sabia que havia algo dentro dela que ainda se importava com ele, mas também sabia que não podia deixar-se levar por isso. Ela não podia mais ser a mulher que sempre aceitava migalhas de afeto. Ele parecia entender, sua expressão se tornando sombria, como se cada palavra dela fosse um golpe em seu peito. Mas ao mesmo tempo ele não desistia. Ele estava ali lutando por algo que para ele ainda valia a pena. Eu não quero te perder, Isabela, ele disse com um suspiro, se afastando ligeiramente. Eu sei que errei, mas estou disposto a fazer tudo o que for necessário para te reconquistar. Por favor, me deixe mostrar que sou capaz de mudar.
Isabela fechou os olhos por um momento, tentando controlar as emoções que estavam à flor da pele. A luta interna que ela enfrentava era exaustiva. Parte dela queria acreditar nas palavras dele, queria dar-lhe uma segunda chance, mas outra parte sabia que não podia ser tão vulnerável novamente. Ela não sabia se estava pronta para seguir esse caminho mais uma vez, especialmente depois de tudo o que havia vivido. Antes que ela pudesse responder, Eduardo deu um passo para trás como se soubesse que ainda havia mais a ser dito. Mas ela não tinha forças para falar mais. Tudo o que ela sentia agora era uma mistura de dor, desconfiança e medo. Medo de ser magoada mais uma vez. Medo de se entregar a alguém que a havia deixado para trás. O silêncio se fez entre eles, pesado e denso. O futuro de Isabela estava em suas mãos, mas ela ainda não sabia que direção tomar. Os dias seguintes ao encontro com Eduardo foram um turbilhão de sentimentos para Isabela. Aquela conversa havia deixado cicatrizes mais profundas do que ela imaginava. Ela sabia que a decisão que tomasse poderia mudar sua vida para sempre, mas a dúvida a consumia. Ela o amava, e isso a atormentava. Mas poderia ela realmente perdoá-lo depois de tudo? Será que ele havia mudado? Ou seria tudo apenas mais uma manipulação, uma tentativa desesperada de reconquistar o que perdera? Isabela passava os dias no escritório, mas sua mente estava longe. O trabalho que antes a ocupava e a fazia sentir-se realizada agora parecia irrelevante. Ela queria entender a verdadeira razão pela qual Eduardo havia voltado para sua vida. O que ele queria com ela agora, depois de tanto tempo em que ela foi deixada sozinha em sua solidão? Naquela tarde, ao sair para almoçar, ela viu a silhueta familiar à sua frente. Eduardo estava parado em frente à sua porta, com a expressão de sempre, mas algo havia mudado em seu olhar. Ele estava mais sério, mais calmo, como se soubesse que o jogo estava para terminar. Isabela, com o peito apertado, se aproximou lentamente, cada passo parecendo um peso impossível de carregar. Isabela, ele falou suavemente, sem pressa de se aproximar. Eu sei que está difícil para você, e eu entendo, mas você precisa saber que não estou aqui por capricho. Eu voltei porque eu te amo e eu percebi que a minha vida sem você não tem sentido algum. Eu sei que errei, que te machuquei de formas que talvez eu nunca possa consertar, mas estou disposto a tentar. As palavras dele reverberaram dentro de Isabela, mas não de forma como ele imaginava. Ela já não sabia mais o que sentia por ele. A raiva ainda estava ali, mas também uma tristeza profunda, uma sensação de que talvez ela tivesse perdido a chance de ser feliz. Ela olhou para ele, tentando encontrar alguma coisa que a convencesse a continuar, a acreditar de novo. Mas, ao invés disso, o que ela encontrou foi uma vaga impressão de desesperança. Eduardo, ela disse, suas palavras saindo em um fio de voz. Eu não sei se posso continuar assim. Tudo o que eu senti por você, tudo o que fizemos, parece estar perdido. Eu preciso saber se você realmente mudou ou se isso é só mais uma tentativa de me fazer cair novamente na sua teia de mentiras. Ele deu um passo em sua direção, a intensidade de sua expressão aumentando. Eu entendo a sua dúvida, Isabela, e eu sei que eu perdi o direito de pedir uma chance. Mas eu estou aqui para lutar por isso, por você. Porque sem você eu não sou ninguém. Eu preciso de você. Isabela respirou fundo, tentando manter as lágrimas longe. Ela sabia o que ele estava fazendo e também sabia que não deveria ceder. A dor de ser abandonada por ele ainda estava fresca, ainda estava viva em sua mente e em seu coração. Mas o que aconteceria se ela simplesmente o mandasse embora? E se, ao fazer isso, ela estivesse desperdiçando a chance de ser feliz? O que ela poderia ganhar ou perder com essa decisão? Eu não sei o que você quer de mim, Eduardo, ela disse, seus olhos evitando os dele. Eu passei tanto tempo me perguntando por que você me deixou, por que não estava lá quando eu mais precisei de você. E agora você volta e espera que eu simplesmente te perdoe como se nada tivesse acontecido? A voz dela falhou novamente e a angústia se fez presente. Eu não sei se sou capaz de acreditar em você de novo. Eu não sei se posso deixar essa dor ir embora. Eduardo fechou os olhos por um momento, claramente lutando contra algo interno.
Eu sei que você tem razão, Isabela. Eu te machuquei e não há desculpas para isso. Mas o que eu posso te oferecer agora é a minha sinceridade, o meu amor. E mesmo que você decida que não pode me perdoar, mesmo que você me rejeite, eu vou entender. Só quero que saiba que você foi a única pessoa que realmente fez a diferença na minha vida. As palavras dele ecoaram em sua mente, mas elas não traziam a verdade que ela queria ouvir. Ela queria algo mais do que palavras. Ela queria ações, ela queria garantir que ele realmente tivesse mudado. Mas como poderia ter certeza disso? Eu preciso de tempo, Isabela respondeu, finalmente olhando nos olhos dele de forma resoluta. Eu preciso pensar, Eduardo. Preciso entender o que é melhor para mim. Não posso mais fazer escolhas impulsivas, não posso mais me deixar enganar. Eduardo assentiu, compreendendo. Ele sabia que aquela resposta não era o que ele esperava, mas sabia também que era o que Isabela precisava. Eu vou esperar, Isabela. Eu farei o que for preciso para te provar que mudei. Eu vou esperar o tempo que for necessário, porque sei que vale a pena. Ele se afastou lentamente e Isabela ficou ali sozinha, com seus pensamentos em tumulto. O futuro ainda era incerto e a dor ainda era muito presente. Ela sabia que o caminho que ela escolhesse poderia marcar a diferença entre ser feliz e ser destruída de novo. O que seria de Isabela? Ela realmente poderia dar uma chance a Eduardo novamente? Ou seria mais sábio seguir em frente sem ele? A dúvida pairava sobre ela. Mas uma coisa era certa. Ela não poderia se permitir voltar atrás sem antes encontrar a paz dentro de si mesma. O passar dos dias fez Isabela se questionar constantemente sobre sua decisão. A solidão parecia mais pesada do que nunca. Ela estava acostumada a viver para os outros, a cuidar de tudo e de todos ao seu redor. Mas agora, ao encarar a escolha de seguir ou não com Eduardo, se via cada vez mais perdida em suas próprias emoções. O que ela realmente queria? Ela ainda amava o homem que a havia deixado, ou o que ela amava era a ideia de um amor perfeito que nunca se concretizou. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava alguns documentos no escritório, ela recebeu uma mensagem de Eduardo. O coração dela disparou, como sempre acontecia quando ele estava envolvido. Mas, ao abrir a mensagem, viu que não era algo romântico ou carinhoso. Era um convite para que ela fosse até a casa dele. Preciso falar com você, é importante. Ela hesitou por um momento, o frio na barriga tomando conta dela. O que mais ele poderia ter a dizer? O que mais ele queria de sua vida? No entanto, a curiosidade falou mais alto. Ela sabia que, se não fosse, talvez nunca soubesse a verdade completa. Quando chegou à casa dele, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Não havia música, não havia o movimento frenético que ela se lembrava. Tudo estava quieto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eduardo estava sentado na sala de estar com um olhar sério. Ele a observou em silêncio por alguns segundos antes de se levantar e caminhar até ela. Isabela, ele começou, sua voz baixa e intensa, tem algo que você precisa saber, algo que eu nunca te contei. Ela ficou parada, esperando. A verdade sempre era mais difícil do que a mentira, e ela temia o que ouviria. Quando eu te deixei, Eduardo continuou, não foi por culpa sua. Eu nunca quis te machucar, nunca. Mas houve algo. Algo que eu escondi de você. Algo que mudaria tudo. Algo que, se eu tivesse te contado, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Isabela franziu a testa, sentindo uma onda de confusão misturada com raiva. Do que você está falando, Eduardo? O que você escondeu de mim? Sua voz estava mais firme agora, e ele parecia hesitar antes de responder. Eu estava em uma situação financeira muito complicada. Eu me envolvi com pessoas erradas, e isso me fez tomar decisões erradas. Uma dessas decisões foi a minha ausência na sua vida. Eu estava tentando proteger você, mas ao mesmo tempo estava me afundando mais e mais em um mundo de mentiras. Isabela olhou para ele sem entender completamente. O que ele estava dizendo? Como algo tão simples como problemas financeiros poderia justificar sua ausência durante tantos anos? Ela o observava como se tentasse entender, como se estivesse esperando por uma explicação mais sólida.
uma razão verdadeira para o que ele fez. Mas a verdade parecia escapulir pelas palavras dele. Eu não acredito em você, Isabela respondeu, a frustração visível em seu rosto. Você me deixou sem explicação, sem sequer uma palavra, e agora vem com essa história. Não é só isso, Eduardo. Eu sei que há algo mais que você está escondendo de mim. Ele suspirou, claramente abalado, e se sentou novamente. Você está certa. Não é só isso. Eu não queria te envolver mais nisso, mas depois de tanto tempo, percebo que é o momento de te contar toda a verdade. Ele olhou para ela com um olhar que parecia carregado de arrependimento. Eu não só estava envolvido com pessoas erradas, Isabela. Eu também estava envolvido com um projeto ilegal, algo que não me orgulhava, mas que eu achei que fosse a única saída. Eu me afastei de você porque eu sabia que se você soubesse eu te colocaria em risco. E isso eu não podia fazer. As palavras dele cortaram Isabela como uma lâmina afiada. A raiva que ela sentia por ele não era mais apenas sobre o abandono, mas sobre a mentira. Ela estava diante de um homem que ela amava, mas que agora se mostrava um estranho. Então você me deixou para me proteger? Ela perguntou, a incredulidade estampada no rosto. Você realmente acha que me protegeria assim, me deixando sem saber de nada, me deixando sozinha, sem explicações? Eduardo não sabia o que responder. A culpa estava evidente em seus olhos, mas nada parecia capaz de consertar o estrago que ele havia causado. Ele tentou se aproximar dela, mas Isabela recuou. Ela não queria mais tocá-lo, não queria mais a proximidade de alguém que por tanto tempo a deixara à margem de sua vida. Eu te amo, Isabela, e se isso serve de alguma coisa, eu faria qualquer coisa para consertar tudo, Eduardo disse com a voz quebrada. Isabela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas também de uma raiva que queimava dentro dela. Eu não sei o que fazer com isso, Eduardo. Não sei o que fazer com o que você me disse. Ela suspirou profundamente e se virou para a porta. Eu preciso de tempo, tempo para entender tudo o que você me falou e decidir o que é melhor para mim. Ela saiu da casa dele sem olhar para trás, sentindo o peso das palavras dele ainda pairando no ar. Será que ela poderia realmente perdoá-lo? Será que o amor que ela sentia ainda valia a pena após tantas mentiras? Ou seria melhor seguir em frente para encontrar uma vida longe daquela dor e daquelas lembranças? No fundo, Isabela sabia que sua decisão não seria fácil, mas também sabia que precisava seguir seu próprio caminho. Ela não poderia continuar vivendo em um passado que a machucava tanto, por mais que o amor que ela sentisse por ele fosse forte. O caminho de volta para sua casa foi longo e silencioso, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor de Isabela. Ela caminhava com passos lentos, refletindo sobre tudo o que havia descoberto naquele encontro. As palavras de Eduardo ainda estavam martelando em sua mente, misturadas com a dor e a confusão que ela sentia. A traição de uma forma tão profunda e a revelação de um amor que até então parecia inquebrantável a deixaram sem chão. Quando finalmente chegou em casa, ela se jogou no sofá, os ombros pesados, a mente tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ela sabia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Estava completamente perdida. Ela olhou para as fotos na parede, especialmente a foto dela e Eduardo, juntos, em um momento feliz, sorrindo e com olhares de promessas. Era como se o passado tivesse sido um sonho distante, algo que já não fazia mais sentido. A mulher que ela era agora não era a mesma daquela que se entregou com tanto amor a Eduardo. Ela sentia como se estivesse em uma encruzilhada, com cada caminho levando a um destino incerto e doloroso. Foi quando ela ouviu o som da campainha. Não esperava ninguém, e por um momento pensou em ignorar. Mas a curiosidade foi mais forte. Quem mais poderia estar batendo à sua porta? Ao abrir, Isabela se deparou com uma figura inesperada. Era um homem de aparência séria, vestido com um terno preto impecável. Ele se apresentou como Leonardo, um advogado contratado por Eduardo. Ele precisa falar com você, Isabela, disse o homem com uma expressão grave. Isabela franziu a testa.
Eduardo já me falou tudo o que precisava. Não há mais o que discutir. Leonardo a observou com atenção, como se pesasse as palavras que ia dizer. Eu sei que deve estar confusa, mas há mais informações que você precisa saber. Eduardo, não pode vir pessoalmente, mas ele pediu que eu entregasse isso a você. O advogado entregou-lhe um envelope lacrado e, ao ver a reação dela, fez uma leve pausa. Por favor, abra. O que está dentro pode mudar tudo o que você pensa sobre ele e sobre a situação. Com as mãos trêmulas, Isabela pegou o envelope. Ela estava cética, mas o olhar do homem a fez duvidar de sua própria certeza. Ela sentou-se no sofá e, com a ajuda de um cortador de papel, abriu o envelope. Dentro, havia uma série de documentos, mas o que imediatamente chamou sua atenção foi uma carta escrita à mão por Eduardo. Isabela, eu sei que as palavras podem parecer insuficientes depois de tudo o que aconteceu, mas eu preciso que você saiba a verdade inteira. Tudo o que fiz, eu fiz para te proteger. Não fui apenas eu quem estava em perigo. Acredito que você também estava envolvida em algo muito maior do que imagina. Isabela leu a carta mais de uma vez, tentando decifrar o que Eduardo queria dizer. Sua mente estava cheia de perguntas. Como ele ainda estava dizendo que a tinha protegido, quando na realidade ele a afastou de tudo? Como poderia ele justificar tudo isso agora, depois de tanto tempo? Leonardo, vendo o impacto da carta, falou suavemente. Isabela, eu sei que é difícil de entender, mas a verdade é que Eduardo tem muito mais a perder do que imagina, e ele fez o que fez por um único motivo: você. Aquelas palavras cortaram como um punhal. Por mim? Isabela perguntou, a raiva voltando à tona. Você quer dizer que ele fez tudo isso para me proteger? Por que ele nunca me contou nada disso antes? Por que esconder? Por que me deixar acreditar que ele simplesmente me abandonou? Leonardo respirou fundo antes de continuar. Eduardo, não podia arriscar te envolver ainda mais. Quando ele descobriu quem estava por trás de tudo, a situação ficou ainda mais perigosa. Ele sabia que te ter perto dele poderia ter colocado sua vida em risco de uma forma irreparável. Isabela se levantou abruptamente com a carta nas mãos. Eu não posso mais ouvir isso. Me proteger, ele disse. Ele me deixou na escuridão, sem sequer uma palavra, e agora quer que eu acredite que tudo foi para o meu bem. O advogado permaneceu, em silêncio, ciente de que não havia mais muito a fazer. Eu entendo a sua dor, mas o que está em jogo agora é muito mais do que uma simples separação. Eduardo e você estão ligados a algo muito maior, e acredite, ele quer consertar tudo, mas precisa de tempo. Isabela estava em choque. Ela não sabia se poderia confiar em mais uma palavra, se poderia ainda acreditar em alguém que, de forma tão calculista, se afastou dela por tanto tempo. Eu não sei mais no que acreditar. Não sei mais quem é o homem que um dia eu amei. Com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes, ela se sentou novamente no sofá. O que ela deveria fazer? O dilema estava diante dela. Deveria voltar para Eduardo e tentar reconstruir o que foi quebrado, ou seguir em frente e deixar o passado onde ele pertencia. A dúvida a consumia, mas no fundo ela sabia que havia algo mais que ainda não tinha entendido. Algo que Eduardo talvez ainda não tivesse lhe contado. Os dias seguintes à última conversa com Eduardo foram como um turbilhão dentro de Isabela. A ansiedade a consumia, e a cada passo que dava, ela sentia o peso de suas escolhas se acumulando sobre seus ombros. O que antes parecia ser uma decisão simples agora parecia um abismo, uma estrada sem volta. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas o que não sabia era até que ponto sua alma seria transformada nesse processo. A decisão de ir até ele estava tomada, mas o caminho não era claro. Ela não podia mais confiar nas informações que havia recebido, mas algo dentro de seu coração, aquela chama de amor que ainda restava, a impulsionava a seguir em frente. Ela não podia simplesmente ignorar tudo o que havia vivido com ele, mesmo que as mentiras e as traições parecessem ter apagado qualquer vestígio de confiança. Naquela tarde, ao chegar no local combinado, seu coração batia mais forte a cada passo. Isabela não sabia o que esperar, mas sua mente não parava de pensar em todas as possibilidades.
Ele estava esperando por ela. Como estaria ele depois de tanto tempo? A história que ele contara era real ou mais uma mentira cuidadosamente construída? Ela entrou na mansão, o mesmo lugar onde tantas memórias haviam sido criadas, mas também destruídas. As paredes, os móveis, até mesmo o cheiro no ar pareciam diferentes agora. Tudo havia mudado. Isabela. A voz de Eduardo a fez parar no corredor. Ele estava parado à sua frente, mas sua expressão estava distante, quase como se estivesse carregando um peso insuportável. Eduardo, ela sussurrou, as palavras mal saindo da sua boca, com um misto de dor e saudade. Ele a olhou nos olhos e, por um momento, a distância entre eles parecia desaparecer. Você está aqui, finalmente, ele disse, sua voz baixa e tensa. Eu não sabia mais se você viria, mas sempre soube que, no fundo, você não me esqueceria. Mas não havia alegria ou alívio em sua voz. Havia uma sensação de urgência, de pressa. Ele parecia ter algo mais importante a lhe dizer, algo que estava guardado dentro dele, esperando o momento certo para ser revelado. Eduardo, me explique tudo. Eu preciso saber a verdade. Por que você me deixou? Por que você fez tudo isso comigo? A dor nas palavras dela era inegável. Ela não sabia se sentia raiva, tristeza ou amor, mas tudo estava confuso dentro dela. Ele abaixou a cabeça, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para se explicar. Isabela, eu fiz tudo isso para te proteger. Se eu tivesse contado a verdade, você teria ficado em perigo e eu não podia deixar isso acontecer. Proteger? Como? Ela o interrompeu, sem conseguir controlar a própria frustração. Você mentiu para mim, me deixou sozinha, e agora está me dizendo que fez tudo isso por amor? Ele levantou os olhos e os dois se encararam por alguns segundos que pareceram eternos. Então, ele começou a falar, revelando uma verdade que nem mesmo ele imaginava ser capaz de admitir. A verdade, Isabela, é que não era apenas minha vida que estava em risco. Eu estava fugindo de algo muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Alguém muito próximo a mim estava manipulando tudo, colocando você em perigo. Eu não podia te envolver. Eu não podia te mostrar quem realmente era o homem com quem você se apaixonou. Isabela sentiu uma dor no peito, mas algo dentro dela, uma força invisível, a impediu de desmoronar ali mesmo. Ela respirou fundo e, com os olhos marejados, disse: Então, o que aconteceu agora? Por que me chamar de volta? O que mudou, Eduardo? Ele a olhou e, com os olhos cheios de um brilho de arrependimento, respondeu: Porque agora eu sei que não posso mais viver sem você. Os inimigos que estavam atrás de mim, Isabela, são os mesmos que agora te procuram. Eu não posso deixar que você pague pelo que eu fiz. Aquelas palavras caíram como uma bomba, e o chão pareceu se abrir sob os pés de Isabela. Ela sentiu o peso da revelação pesar sobre ela. O que ele estava dizendo? Que agora ela estava envolvida em algo que nem mesmo ele podia controlar. E, agora o que você espera de mim? Que eu seja a sua solução, sua salvação? Ela perguntou, a voz trêmula. O sentimento de raiva e dor se misturava ao medo, mas havia algo mais, algo profundo, que ainda a fazia se importar com ele, apesar de tudo. Eu não espero nada, Isabela, ele respondeu. Eu não mereço mais nada de você, mas, se você ainda conseguir me perdoar, precisamos lutar juntos, porque eu sei que, agora você é a única pessoa que pode me salvar. Isabela olhou para ele e a tristeza invadiu seu coração. Ela sentia a perda, a dor de um amor que poderia ter sido, mas que agora só restava o peso das escolhas feitas. Ela sabia que o futuro seria incerto, mas de alguma forma sabia que aquele momento era o ponto de virada de sua vida. Ela tinha que fazer uma escolha. O amor que ainda existia dentro dela era suficiente para enfrentá-lo novamente. Com um suspiro profundo, ela deu o primeiro passo em direção a Eduardo. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, Eduardo, mas vou te dar uma chance. Mas você terá que provar que merece essa chance. O olhar dele se iluminou, mas ao mesmo tempo havia uma tristeza profunda nos olhos dele.
Ele sabia que as palavras não podiam mais salvar o que foi perdido, mas, talvez juntos, eles poderiam tentar reconstruir algo novo.